Fala galera, tudo bem com vocês? Então, vamos retomar aqui nesse vídeo, justamente o slide que a gente encerrou o vídeo anterior. Falei que eu ia explicar algumas questões, por questão de tempo não deu para a gente poder encaixar no vídeo anterior. Voltando aqui, como eu expliquei, você tem dentro do universo medieval um teocentrismo muito forte, ou seja, todas as relações culturais, humanas, políticas, produtivas, tudo isso é fortemente influenciado pela religião, né? Pelo cristianismo católico especificamente. Tá? Então a Igreja Católica é sem dúvida a principal instituição, é ela que molda a organização da sociedade medieval, como nós falamos no vídeo anterior. O clero, os membros da igreja, existe uma hierarquia entre eles também. Você tem uma hierarquia em relação à função, né, do clero em relação à sua atuação. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O baixo e o alto clero. Quem formava o baixo clero? São as baixas patentes, né, da igreja. Padres e diáconos, né? O alto clero, papa, cardeais e bispos. Geralmente, quem fazia parte do alto clero eram homens de origem nobre, tá? Filhos da nobreza. É uma questão interessante. Você tem dentro da Idade Média o que a gente chama de direito de primogenitura. Quando o senhor feudal morre, a terra e o título de nobreza, o feudo e o seu título, ele vai para o filho homem mais velho. Ah, professor, mas se ele não tiver nenhum filho homem, só mulheres, a linhagem dele morre. Aí o título vai para o marido da filha. Sacou como é que funciona? Se ele tiver mais de um filho homem, o mais velho herda o título de nobreza. E os outros filhos, professor? Dois caminhos. Ou o sujeito vira cavaleiro, né? Vai prestar serviço militar a outros nobres através da questão da suzerania e vassalagem que eu vou explicar para vocês mais adiante. Ou ele segue a carreira religiosa, vai entrar na igreja e se tornar um membro da cúpula do alto clero da igreja, tá? Então aqui não é muita questão de vocação, não, né? A questão aqui era política mesmo, até porque se você fazia parte do alto clero, você era uma grande autoridade dentro desse universo do medievo. Enquanto o baixo clero era formado por membros da sociedade comum, né? Dos servos, principalmente, filhos de servos e pessoas pobres, né, que ingressavam na igreja. A maioria ia para a vida religiosa não por vocação, mas por necessidade, né? Ser padre, pelo menos você teria um teto, não precisaria se submeter ao trabalho árduo, né, do campo, da vida roceira, vamos dizer assim. Ah, e você vai falar, professor, mas tem um celibato, o sujeito não pode se casar, né? Mas o celibato não era uma regra muito respeitada pelos clérigos dessa época. Até hoje, né? Você tem aí vários casos e relatos, né, de violações do celibato. Então, isso não é imagina isso na Idade Média, não era algo tão respeitado assim. Além da hierarquia, você tinha a divisão, né, em relação à atuação, aonde esse clérigo vai atuar. Então, você tem o clero regular e o clero secular. O clero regular são os monges, os freis e freiras que viviam dentro dos mosteiros, né? Essa instituição mosteiro, ela se transformou... Mosteiro, não é bosteiro não, viu gente? Não confunda. Mosteiro. O mosteiro ele se transformou numa instituição importante, né? Eram grandes centros de estudo, tinham bibliotecas, os monges copistas, por exemplo, né? Atuavam dentro desses mosteiros. E a função do clero regular, né? Regular vem de regra. É o clero que não entra em contato direto com a população. Eles vivem em clausura, em isolamento. E a função desse clero é rezar pelo clero secular, ou seja, pelos padres, pelos bispos, né? Por aqueles religiosos que estão em contato direto com a população e constantemente estando em contato direto maior com a população, sofrem mais tentações de se desviar do caminho correto. Então a função do clero regular é essa: rezar pela cristandade, principalmente pelos membros da própria igreja. O clero secular é o clero que vai estar em contato com a população, padres, bispos, arcebispos
enfim, independentemente da sua hierarquia, baixo ou alto clero, eles fazem parte desse clero secular. É o clero que está em contato direto com as pessoas, realizando as missas, os batizados e todos os sacramentos e rituais que a igreja possui. Tudo bem? Bom, outra camada desse universo, a gente falou bastante aqui do clero, dos clérigos. A outra camada social que nós temos que destacar são os servos. Como eu disse, é a camada mais lascada da sociedade medieval. Trabalhavam bastante, viviam na pobreza, sobrava pouca coisa para sobreviver à fome, a miséria. Sempre foi uma constante dentro da população camponesa medieval, né? Por que eu falo dessa questão da pobreza e da miséria? Porque, cara, eles eram explorados ao extremo. Olha a quantidade de tributos que eles pagavam. Dízimo. Então, primeiro tudo que você produzia, se você produzir 100 sacos de trigo, 10 era para a igreja. 10% é o dízimo. Você tem que pagar obrigatoriamente para a igreja. Mão morta. Se você é um servo e trabalha com sua família, um membro da sua família morre, é uma mão morta. Ou seja, você tem menos de uma pessoa para trabalhar ali naquela terra. Você tem que pagar uma indenização para o senhor feudal. Sei lá, 5 sacos de trigo, por exemplo. A talha. Uma porcentagem daquilo que você produz no seu lote, lá no manso servil, né, na sua pedaço de terra, você tem que pagar para o seu senhor. Mais 10 sacos, por exemplo, de trigo. Corvéia. Durante um dia específico da semana, você tem que trabalhar nas terras do senhor feudal. Quem vai olhar o seu trabalho lá na sua terra? Né? E as banalidades. Todos os equipamentos que você vai usar do feudo, que é de uso coletivo, por exemplo, o forno, moinho, ferreiro, você também paga. Então, no final das contas, o que sobra para você? Pouquíssimo. Então, por isso que os servos eles têm essa condição de pobreza, de miséria extremas. Beleza? Os nobres, que é a última camada que a gente vai estudar dentro desse universo medieval. Os nobres eram os donos das terras, né? Então, uma camada privilegiada. Tinham a responsabilidade de proteger militarmente a sociedade medieval, né? E eles estabeleciam relações políticas entre si num sistema que a gente conhece como suzerania e vassalagem. Como é que funciona essa ideia da suzerania e vassalagem? Isso é uma herança que vem lá do Comitatus Germânico, que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. O nobre, ele precisa de apoio político e militar de um outro nobre. Então ele oferece uma parte do seu feudo. Então, suponhamos, o cara tem um feudo de 1000 alqueires, oferece lá 40 alqueires para um outro nobre. Então esse que ofereceu a terra, ele se torna suzerano, e o que recebe a terra se torna vassalo. O vassalo, ele deve obediência, fidelidade, apoio político e militar ao seu suzerano. Beleza? Só que o vassalo de um nobre, ele pode ser suzerano de um outro. Então, suponhamos, eu sou um nobre e tenho uma pessoa que quer ser meu vassalo. Eu faço essa aliança, passo a parte da minha terra para o indivíduo, ele me deve obediência, ele me deve apoio militar, né? Enfim. Ele vai passar a fazer, né, um acordo de suzerania e vassalagem com outro nobre. Então ele pode ser o meu vassalo, mas pode ser o suzerano de outro nobre. Dessa forma, o que vai se criar? É uma teia, né, intrincada de relações políticas ali entre a nobreza. O nobre é suzerano e vassalo do outro, enfim. Então todo esse retalho forma as alianças políticas entre a nobreza. A cerimônia, né, de selar esse acordo é chamada homenagem. Aí você deve estar perguntando, professor, mas você falou dessa questão obediência, fidelidade, é um contrato? Não, cara, era selado na base da palavra. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um universo, que é um universo onde a honra, esses valores, né, cavaleirescos, eles são muito fortes. Não é igual hoje, que você combina com o sujeito, vamos sair para o shopping às 8 horas, né? Você chega lá às 8 horas, o cara chega às 10. Não é assim, né? Nesse período era ou se cumpria ou não se cumpria a palavra. A palavra dada era a palavra dada, não tinha esse negócio de voltar atrás. E essa questão da suzerania também era hereditária, né? Se eu sou suzerano e o vassalo, o filho do vassalo vai ser meu vassalo e assim por diante. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai encerrar aqui esse vídeo
sobre essas características do feudalismo. Por quê? Porque a gente vai entrar na próxima aula. Deixa eu colocar aqui o próximo slide para você já entrar em contato. Não é a Idade Média Oriental, porque esse aqui nós já trabalhamos, né? Sobre esse aspecto aqui. Nós vamos começar a Baixa Idade Média. Falaremos ali agora do século XI até o século XV, dos anos 1000 para frente, né? Então, tudo que a gente estudou até agora vai até o ano 1000. Agora, nós vamos do ano 1000 para o ano 1500. Beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus.